Tito capítulo 1, versículo 5 a 9. Tito 1, capítulo 1, versículo 5 a 9. A semana passada o irmão Edmir, ele deu início a essa série em Tito, né? Uma série que é muito importante para a igreja, principalmente para o momento atual, né? A igreja, ela precisa ser fortalecida pela instituição de líderes fiéis, né? De ter uma liderança forte, uma liderança fiel à palavra de Deus, que seja instrumento nas mãos do Senhor para conduzir o rebanho na caminhada cristã. E nós temos enfrentado uma crise já longa, né? Nessa questão de termos uma liderança, né? Consolidada, composta de pessoas que estejam dispostas a trabalhar cada um na sua área e assim servir a igreja. Nós temos, eu não sei se isso se dá com outras igrejas, mas nós temos aqui uma resistência dos membros da igreja em crescerem no sentido de dar passos em busca de liderança, né? Não buscar liderança por buscar, mas se dispor a ser usado por Deus nessas funções, né, que um líder exerce. Nós temos dificuldade, em vista as nossas eleições sempre tem sido difícil para escolher pessoas para compor, né, a liderança. Então, diante disso, nós já estamos no momento de consolidar uma nova liderança, e então achamos muito propício tratar desse livro nesse momento da igreja, né? E o título da mensagem de hoje é Estabelecendo Presbíteros Irrepreensíveis. É o que o texto vai estar nos mostrando aqui. Vamos ao texto. Por esta causa, versículo 5: por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade. Irmãos, só um instante. Vamos fazer o seguinte, para que a gente pegue aqui o contexto, lembre, né? Como a mensagem passada foi só 4 versículos, vamos ler do versículo 1, tá certo? Para a gente pegar o contexto novamente, e quem não estava presente vai se situar melhor. Vamos lá. Tito capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então esse foi o texto da semana passada. Paulo está se apresentando aqui, né? Ele está se identificando aqui para Tito, que é ele quem está escrevendo, e mostra o seu chamado, que é promover a fé e o pleno conhecimento da verdade, né? E assim também repassar para que outros façam o mesmo, né?
Agora versículo 5: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Amém? Então, Paulo, ele está, depois de se identificar, depois de falar do seu ministério, qual era a missão do seu ministério, ele agora se dirige a Tito, dizendo qual é a missão de Tito e como ele deve fazer, como ele deve cumprir essa missão. A palavra de Deus, ela nos chama os seus servos para o serviço. Nós somos salvos e somos chamados para servir a Deus, mas é muito importante frisar que a palavra de Deus, que o Senhor, ele nos chama, mas ele também nos dá tudo o que precisamos para essa obra. Ele nos dá as orientações, ele nos capacita para a obra. Ele tanto nos capacita pela presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas, como nos capacita por meio da Tua palavra, que nos dá instruções detalhadas de como fazer a obra. E aqui, Paulo, quando ele está passando uma missão, comissionando aqui Tito, ele diz como ele deve fazer. Ele dá as instruções. Ele não só joga, digamos assim, a bomba nas mãos de Tito, ele não joga só a batata quente nas mãos de Tito, mas ele diz: olha, faça isso e faça assim. E nós temos que confiar que quando Deus nos chama, Ele é quem nos capacita. A grande maioria das vezes nós nos negamos a servir ao Senhor, nós nos negamos a atender ao chamado do Senhor, porque nós olhamos para a nossa capacidade e esquecemos de olhar para a palavra de Deus e para aquilo que o Espírito nos capacita. Nós somos chamados e aí nós olhamos: não, mas eu não sou capaz, eu não tenho talvez sabedoria, eu não tenha habilidade, eu não sei fazer isso ou aquilo. E muitas vezes nós fazemos isso com um certo sentimento de sinceridade, Nós não queremos fazer a obra do Senhor de qualquer jeito, e não queremos estar à frente de algo ou fazendo algo por título, ou por posição. Mas nós também temos que ter o cuidado de não irmos num caminho oposto, de sermos negligentes e não obedecermos ao que o Senhor nos chama. E isso, se constitui até pecado nas nossas vidas, porque desobediência é pecado. E desobediência leva o Senhor a se irar. Vale lembrar todas as pessoas que o Senhor chamou, quando a gente vê no Velho Testamento, em que as pessoas eram resistentes ao chamado de Deus, Deus chegava ao ponto de se irar com a resistência. Lembra de Moisés? Que ele diz que Moisés era só botando desculpa: Senhor, mas eu não sei falar. Senhor, mas eles não vão dar crédito a mim. E Deus falava de maneira até dura com Moisés, para que ele obedecesse, Assim, irmãos, nós temos que entender que o nosso Deus, Ele é um Deus que chama e que quer ouvir uma resposta positiva
dos nossos lábios, da nossa atitude. Deus, ele não é um Deus, digamos assim, democrático, né? Que coloca aqui, não, olha, você quer fazer isso aqui? Você faz se quiser. Não é assim. Ele nos chama, ele nos dá a missão e nós temos que obedecer. Quando nós desobedecemos, nós não só entristecemos ao Senhor, né? Mas podemos até deixar irado com essa nossa atitude. Paulo chama Tito para uma missão. E a missão de Tito é uma missão dura. Às vezes a gente olha para o texto e pode ter uma visão simplista dessa missão, mas ela não é simples. É uma missão muito difícil. Muito difícil. Mas antes de entrarmos mais diretamente no texto, deixa eu só trazer aqui o que nós lá no Prega a Palavra chamamos de a grande ideia do texto ou a grande ideia do livro, né? Quando nós cursamos esse livro agora no final do ano, lá no Prega a Palavra, depois de 2 dias de estudos, nós chegamos à conclusão de que esse livro ele vai estar falando que a graça de Deus manifestou, concedendo pastores fiéis à sã doutrina para ensinar a igreja a viver piedosamente, testemunhando ao mundo a esperança da salvação em Cristo. Vou repetir, toda a mensagem nós vamos estar repetindo essa grande ideia, né? Ou seja, uma espécie de resumo, de síntese do livro. A graça de Deus se manifestou concedendo pastores fiéis à sã doutrina para ensinar a igreja a viver piedosamente, testemunhando ao mundo a esperança da salvação em Cristo. Tá certo? E no texto de hoje que nós acabamos de ler, nós vamos ver que a igreja do Senhor precisa estar em ordem e ser conduzida por presbíteros com caráter santo e apegado à palavra, para que haja reto ensino. A igreja do Senhor precisa estar em ordem e ser conduzida por presbíteros com caráter santo e apegado à palavra, para que haja reto ensino. Tá certo? É o que esse trecho está nos dizendo. A carta de Tito é uma carta pastoral. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo a um dos seus cooperadores mais fiéis, né? Tito, ele foi deixado em Creta, uma ilha que até o irmão Edmir falou um pouco das dimensões na semana passada, né? Cerca de 200 e poucos quilômetros de extensão e 50 quilômetros de largura. É isso, Edmir? Mais ou menos 50 quilômetros de largura. Então era uma ilha no mar Mediterrâneo, em que o seu comprimento dava como daqui a Fortaleza e a sua largura como daqui a Russas. E numa ilha como essa, assim como é aqui na nossa região, tinha várias cidades, né? E muito provavelmente, né, segundo informações históricas, a Creta era conhecida como a ilha das 100 cidades, mas não significa propriamente que ela tivesse exatamente 100 cidades, mas ela tinha dezenas de cidades, tinham muitas cidades. Então a missão, olha aí a ilha, né? É comprida, né? E aqui tem o nome, aqui não dá para ver, tem o nome de muitas das cidades dessa ilha. Era uma ilha muito comprida e que tinha muitas cidades, né? Quando a gente vai daqui para Fortaleza, a gente passa por várias cidades, né? Mas provavelmente lá, até por causa da época, havia até mais cidades, talvez menores do que as que nós temos aqui para lá,
mais povoados, né? Mais cidades até lá. E a missão que Paulo diz aqui para Tito é que ele deveria constituir presbíteros em cada uma dessas cidades. Ele deveria passar por essas cidades constituindo presbíteros. Isso nos leva a entender que naquela ilha havia muitas igrejas. Em cada cidade uma igreja, diferente do que é hoje, que cada cidade tem várias igrejas, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, à época, em cada cidade havia uma igreja, né? E Tito, ele deveria passar em cada cidade constituindo liderança, porque a igreja, ela não pode estar andando sem rumo e sem direção, sem liderança, sem direcionamento. Ela precisa de um direcionamento, né? De homens fiéis, como Paulo diz aqui, fiéis à sã doutrina, fiéis à palavra, para conduzir ao reto ensino, para evitar que essas igrejas, esses irmãos, fossem levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, né? Parafraseando aqui o que tem lá em Efésios, né? Ser levado pelos ventos de doutrina. Precisava de pessoas comprometidas com a sã doutrina, presbíteros, né? E o que é presbítero? Nós já falamos algumas vezes aqui, mas é sempre importante repetir e enfatizar o que é um presbítero, né? E o texto que eu vejo que mais esclarece o que é um presbítero é Atos capítulo 20. E eu quero convidar vocês a abrirem lá no versículo 7. Atos capítulo 20, versículo 7, porque eu vou ler só um trecho para a gente não se alongar. Paulo, ele está na sua terceira viagem missionária e está voltando para Jerusalém, e nessa volta ele tem a certeza de que o que espera ele não são coisas boas. Ele já sabia pela revelação do Espírito Santo de que seria provavelmente preso, né? E iria passar por muitas dificuldades, né? Como de fato aconteceu. Atos 20, 17. É que eu risquei aqui mesmo em cima do 1, estava vendo só o 7 aqui. E aí, ele, quando chega a um local chamado Mileto, ele manda chamar lá de Éfeso os presbíteros, para que ele pudesse se despedir, porque ele tinha certeza que não veria mais aquelas pessoas. E por algum motivo ele não passou em Éfeso, então ele manda chamar essas pessoas. Vamos ler o texto. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhe: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém,
não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Vamos parar aqui. Paulo, ele está aqui num tom, de despedida. Ele diz: olha, vocês não verão mais o meu rosto, mas eu estou com a consciência limpa, porque eu não deixei de anunciar coisa proveitosa, a fé salvadora, E Paulo, ele passa a dizer àqueles homens, quem são esses homens? Para quem ele está dizendo? Os presbíteros, não é isso? Ele mandou chamar os presbíteros, e quando ele estava com os presbíteros, ele falou essas palavras. E aqui no versículo 28, fazendo essa ligação com o 17, quem são as pessoas para quem ele está falando, nós vemos Paulo dizer assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, nós vemos aqui o que é um presbítero, o que também é um bispo, que também é pastor. Entende? O que é que o presbítero faz? Pastoreia. O que é que o bispo faz? Pastoreia. Então nós vemos que esse título, de presbítero, ele está nas pessoas que exercem essa função de pastorear. É o mesmo que bispo. Presbítero é o mesmo que pastor. Ele tem a incumbência de cuidar do rebanho. Nós mais propriamente conhecemos essa função na pessoa do pastor, que tem esse título de pastor. Mas nós precisamos entender que o presbítero, ele também é pastor. Ele é pastor, assim como o bispo também, Então, presbítero, pastor, bispos são a mesma coisa. Dentro de uma igreja local pode haver de repente uma hierarquia de um pastor com outros pastores o auxiliando, mas todos eles são incumbidos dessa missão, que é cuidar do rebanho pelo reto ensino, pelo reto conhecimento, que são coisas que nós vamos ver agora no nosso texto. Então, esclarecendo, presbítero é também um pastor. Nossa igreja precisa de presbíteros. Não pode ter somente a mim como presbítero, como pastor. Nós precisamos de outros, para que seja distribuída as atribuições dentro da igreja, para que haja um alcance mais satisfatório, mais saudável para toda a igreja. Nós precisamos de presbíteros aqui no nosso meio. Não, mas é uma igreja pequena, mas precisa de presbíteros, até porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos, eu não sei até quando eu estarei aqui. Nós não sabemos. E imagine aí começar novamente do zero, sem
uma liderança consolidada e bem constituída. Na falta de um, como é que vai ser? Nós precisamos fazer isso. Digamos assim, é uma estratégia bíblica, é um plano perfeito de Deus para a sua igreja. E quem são esses presbíteros? Não sei. De repente pode ser você, servo de Deus. Pode ser um jovem que aqui está e futuramente pode ser um presbítero. Uma coisa eu sei: a vontade de Deus é que você cresça em conhecimento e na graça do Senhor, para estar disposto e disponível a Ele para o que Ele te chamar. Capacite-se para isso, né? Vamos então observar aqui o texto de hoje, divididos em 2 pontos. No versículo 5 nós vemos que há a necessidade da liderança bíblica. Há uma necessidade de liderança bíblica nas igrejas, né? Na igreja do Senhor. A igreja ela precisa ser bem organizada e conduzida por líderes bem estabelecidos. No versículo 5 diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Paulo ele está dizendo para Tito que deixou ele em Creta com uma missão bem estabelecida: organizar as igrejas. E organizar essas igrejas estabelecendo líderes. Aquela ilha era uma ilha que tinha em pelo menos várias de suas cidades igrejas do Senhor Jesus Cristo. A missão se espalhava, o reino estava se espalhando, mas ele não se espalha de qualquer jeito. Ele se espalha e ele é organizado, né? Porque o nosso Deus é um Deus de ordem. É um Deus de ordem, e Ele estabelece ordem para as suas igrejas. Então, no texto nós temos aqui: pusesse em ordem, significa corrigir completamente, alinhando aquilo que estava fora do lugar. Assim, percebemos que a organização da igreja não era um detalhe opcional, mas parte essencial da missão do próprio apóstolo, que agora comissionava o seu servo, né? O seu aprendiz, o seu companheiro de missão, Tito. Ao que tudo indica, Tito ainda era jovem quando recebeu essa missão. Isso nos mostra também que a capacidade espiritual não depende de idade física. É bem certo que quanto mais nós envelhecemos, mais propício nós estamos a um amadurecimento, mas também sabemos que isso não acontece com todos. Sabemos que há pessoas que até são jovens, mais jovens do que outras, e já são mais maduras. E quando se trata da questão espiritual, essa idade ela não vai ter muita relevância, porque é o Espírito Santo quem nos capacita. Então, independente da sua idade, se você é jovem ou se é velho, já idoso, quem capacita é o Senhor para a sua obra. Se você percebe claramente o chamado de Deus para a obra do Senhor, confie em quem está chamando. Não coloque a sua confiança nas suas forças, nem a sua insegurança na sua capacidade, mas se assegure no Senhor. Esteja seguro no Senhor.
Por isso Paulo, ele ordena a Tito que estabeleça presbítero em cada cidade, um modelo que era norma no Novo Testamento. Já falei aqui, o termo presbítero e bispo, eles são a mesma coisa, que tem o mesmo ofício pastoral, né? Igrejas sem liderança bíblica, elas são frágeis, instáveis, vulneráveis a falsos ensinos. Nós temos que nos fortalecer como igreja e formando uma liderança forte, porque isso contribuirá para que a igreja também seja forte e não vulnerável. Talvez um dos motivos que nós passemos por tantas inconstâncias na nossa igreja, na nossa caminhada, porque já está faltando já uma própria liderança nesse modelo. A nossa liderança é uma liderança que são escolhidos por questões administrativas e são colocadas em funções espirituais. Mas o modelo da palavra de Deus é que as pessoas que têm o chamado, né, digamos assim, pastoral, que não é só o pastor, mas de cuidar, né, de atender às necessidades dos irmãos, eles são a liderança espiritual. Essas outras funções são cargos administrativos. E nós já estamos falando aqui, e vou enfatizar novamente, que o meu pensamento, meu propósito, compartilhado já com a liderança atual, é que nós venhamos a estar adotando o modelo bíblico de governo da igreja, constituindo presbíteros no nosso meio para liderar espiritualmente a igreja e constituindo uma diretoria administrativa, né, tesoureiros, secretários, para exercer as suas funções, não sendo mais ligados às decisões espirituais, assim como é em muitas das igrejas que nós conhecemos. Entendemos que precisamos dessa mudança para que haja uma liderança saudável na igreja. Não que os irmãos que fazem ou fizeram parte dessa igreja, dessa liderança, não fossem pessoas, digamos assim, retas, que tivessem boa conduta. Não é isso. É que nem sempre tem o chamado para essas funções de presbitério. Entendem? Então, nós precisamos identificar no nosso meio, se nós temos mais um, mais dois ou mais pessoas que possam ser levantadas no nosso meio como presbíteros. E espero no Senhor que sim, que tenhamos. Nós provavelmente não vamos encontrar pessoas prontas, né, capacitadas, mas nós podemos identificar pelas suas qualificações, que veremos agora a seguir, se nós encontramos aqui no nosso meio pessoas que se encaixam nessas qualificações. Já estou me estendendo aqui. Então, versículo 5 fala da necessidade da liderança bíblica. E eu já aplico para nós, dizendo: nós precisamos consolidar uma liderança bíblica na nossa igreja. Nós precisamos. É um desafio urgente para essa igreja local. Já dos versículos 6 ao versículo 9, nós vamos ver as qualificações, as qualidades desse presbítero irrepreensível. Irrepreensível é o quê? É alguém que tenha um testemunho do que não tem do que ser acusado. Não significa que é uma pessoa perfeita, certo? Mas é uma pessoa que tem um bom testemunho, um reto testemunho diante da igreja e diante da sociedade. E baseado em que esse testemunho? Aí Paulo ele vai trazer aqui as suas características, né, as suas qualificações.
Os presbíteros, eles precisam refletir o caráter de Cristo e se apegar fielmente à palavra de Deus, a palavra fiel. Do versículo 6 ao versículo 8, nós temos o caráter do presbítero. E no versículo 9, nós temos a firmeza doutrinária do presbítero. Vamos então ver a questão do caráter do presbítero, né? Primeiro nós vemos aqui no versículo 6 a questão da integridade familiar. Marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de dissolução nem de insubordinação. O presbítero, ele tem que ter um casamento bom, um casamento reconhecido diante da sociedade e uma pessoa fiel à sua esposa, que zela pela sua esposa. Marido de uma só mulher, não é uma pessoa que tem vários relacionamentos, até porque isso não deve ser aceito nem mesmo na igreja. Mas alguém que tenha tido apenas uma mulher, tenha sido casado uma única vez. Claro que há exceções, como por exemplo viuvez, que a palavra de Deus não nos permite um novo casamento, né? Mas assim deve ser o presbítero. Ele tem um bom testemunho inicialmente na sua casa, com a sua esposa e também com seus filhos. Filhos crentes que não sejam acusados de dissolução nem de insubordinação. Ou seja, filhos obedientes, filhos reconhecidos como cristãos também, crentes também. Então o foco é na fidelidade conjugal e na ordem do lar, né? Um lar bem ordenado. A família é o primeiro campo de prova do ministério, né? Se não, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5 diz: se não governa bem a sua casa, não pode pastorear a igreja. Como é que vai pastorear a igreja do Senhor? Como é que vai cuidar da igreja do Senhor? Então, o lar, a casa, né, deve ser modelo. O líder precisa ser exemplo no casamento e na criação dos filhos. A igreja deve observar a casa dos que lideram, não por curiosidade, mas por cuidado espiritual. Líderes desleais, negligentes ou explosivos no lar prejudicam também a igreja. No versículo 7 e 8, ele também vai nos falar que tem que ter um testemunho pessoal e moral. Paulo descreve o presbítero como alguém irrepreensível e apresenta uma lista de atitudes negativas que devem ser evitadas e uma lista de atitudes positivas que devem estar presentes na vida do presbítero. Vamos a essa lista. Ele diz que ele não pode ser arrogante. Ele não é orgulhoso, autoritário, não impõe a sua vontade sobre os outros, sobre os seus liderados, mas age com humildade e espírito de ensino. O presbítero não é aquela pessoa que foi incumbida de uma autoridade para estar determinando como as outras pessoas devem viver de maneira arrogante. Eu acho que deve ser assim, eu acho que a gente deve ser assado. Não é isso, mas não pode ser arrogante, né? Não pode ter altivez em seu coração. Ele tem que ter um espírito de professor, de ensino, de dar a direção, de mostrar o caminho, convencer, de maneira gentil. Lá em Gálatas diz que
a gente deve exortar, admoestar aos irmãos com um espírito de brandura. O presbítero, ele tem que ter esse espírito. Ele não pode ser arrogante. Ele não pode ser altivo em seu coração. E ele não pode ali estar expressando na sua liderança os seus achismos, mas sim mostrando a palavra de Deus como direção para a vida dos outros. Não irascível. Ele não é explosivo, nem dominado por ira. Não é uma pessoa que é vista como um pavio curto. Ele, pelo contrário, ele reage com equilíbrio, paciência, com mansidão, porque está na posição de frente, de cuidado, vai se deparar com muitas adversidades, e diante dessas adversidades ele precisa ter um espírito de brandura e não um espírito explosivo. Nós temos que aprender, e ao longo desses anos Deus tem me ensinado muito acerca disso, né? Saber reagir à oposição. E eu tenho aprendido que nós somos provados muito mais nas nossas reações do que nas nossas ações. As nossas ações são planejadas, a gente sabe, não, eu vou fazer assim, assim, assado. Mas quando nós estamos em meio a algo e de repente alguém faz algo contrário ao que nós queremos ou pensamos ou achamos correto, nós temos que saber reagir àquilo ali. Não pode ser irascível, não pode ser explosivo, tem que reagir com brandura. No final do texto aqui, desse texto que nós lemos, Paulo diz que o presbítero ele tem que corrigir pelo reto ensino, não pela força, não pelo grito, não pela autoridade, não dado ao vinho. A gente teve a escola bíblica sexta-feira e deu um debate acerca disso, né? Não significa que a pessoa tem que ser uma pessoa que nunca bebeu na vida. Não é isso que o texto diz. Até porque nós vemos que essa questão de bebida é muito cultural. Mas, independente da cultura, essa pessoa ela não pode ser dominada por bebidas alcoólatras. Qual é o conselho que nós temos para os nossos dias em meio à sociedade que nós vivemos? Dá para ficar sem beber bebida alcoólatra, porque isso diante da sociedade gera um mau testemunho. E a bebida alcoólica, né, ela também pode ser uma armadilha para as nossas vidas, porque a gente pode dizer, não, eu tenho um domínio próprio aqui, eu vou tomar só um copo, mas de repente você pode querer um segundo, um terceiro e aí se embriagar. O presbítero, ele não pode ser dado ao vinho. Como mais uma vez falo, na nossa cultura não beba, você não tem necessidade, né? Nós não temos necessidade de estar provando bebidas alcoólicas, né? Nós não temos essa necessidade, né? Evite. Não violento. Tem a questão do irascível, mas o violento é que já parte mais para uma questão até física, né? Não seja em palavras ou em atitudes, né? Ele precisa resolver os conflitos sem a brutalidade ou sem a intimidação. Por fim, ele diz que não avarento. O presbítero ele não pode ser apegado ao dinheiro, amar ao dinheiro, até porque o amor ao dinheiro, a palavra de Deus nos diz que é a raiz de todos os males. O dinheiro é um Deus, o Deus desse século. Jesus, quando diz que não pode servir a dois senhores, ele diz que não pode servir a Deus e as riquezas, né? Amor. O presbítero, ele não pode ser avarento, né? Não pode ter um apego demasiado ao dinheiro.
ele tem que entender que o dinheiro que colocou à disposição dele, nas mãos dele, deve ser administrado para a glória do Senhor. Deve ser um servo em suas mãos, não um senhor em sua vida. Não pode ser avarento. E aí no versículo 8 ele vai falar da lista positiva. Que lista positiva é essa que o presbítero precisa ter? Ele precisa ser hospitaleiro, né? Abre a casa e o coração, acolhe com generosidade, especialmente os irmãos na fé. Está pronto para receber os irmãos, para atender os irmãos, para acolhê-los, até em suas casas. Amigo do bem, ama o que é bom e correto, gosta das coisas certas, não simpatiza com o erro, né? Não fica procurando justificativas para coisas erradas, para estar na prática de coisas erradas, mas pelo contrário, ele é amigo do que é bom, do que é reto, do bem, tem prazer no que agrada a Deus e promove o bem. O presbítero precisa dessa qualificação. Ele não pode se apegar ao erro, mesmo que a cultura ache o erro certo, mesmo que na nossa sociedade coisas que são erradas não são mal vistas, porque não é assim, né? Tem muitas coisas que é certa que as pessoas não veem com bons olhos, e coisas erradas que veem com bons olhos, né? Com esperteza. As pessoas hoje buscam se apropriar de coisas que não são dignas, devidas, mas porque todo mundo faz, eu também faço. O presbítero ele não pode fazer isso. Ele tem que ser apegado ao que é reto, apegado ao bem, amigo do bem, sóbrio, né? O oposto do dado ao vinho. Ele tem que ser sóbrio, age com senso, prudência, equilíbrio, pensa antes de agir, né? Pensa antes de agir. Justo, vive de maneira reta e íntegra nas relações com os outros, praticando sempre justiça. O que é certo. O que é certo é certo. Piedoso. E a piedade aqui não é de ficar, ele está falando aqui, não é de caridade para com os outros, mas de uma vida devocional reta diante do Senhor, uma vida devocional constante. Ele demonstra reverência e compromisso com Deus. Tem as coisas de Deus, tem Deus e as suas coisas em primeiro lugar. Isso é uma vida piedosa, né? Ele não coloca as coisas de Deus em segundo plano, mas tem sempre em primeiro, né? Um exemplo: meu compromisso é com o Senhor, meu compromisso é com o culto ao Senhor, então domingo eu não vou substituir o culto por outras coisas. Eu não vou abrir mão de estar junto com os irmãos, cultuando ao meu Deus, fazendo algo que Ele requer de mim por qualquer outra coisa, dando outras prioridades. Vida piedosa se mostra também nessas atitudes. Que tenha domínio de si, controla seus impulsos, desejos e emoções, governa a si mesmo antes de liderar os outros. Essas virtudes expressam a presença do caráter de Cristo na vida do líder. Uma igreja não deve reconhecer como presbítero alguém talentoso apenas, mas sem caráter. O testemunho pessoal fala mais alto do que as suas habilidades. Deus exige mais do caráter do que das capacidades. Nós vamos encontrar pessoas aqui que talvez nem seja tão habilidoso e nem seja tão capacitado, mas o que nós estamos procurando são pessoas de caráter santo, piedoso, para estar à frente do rebanho do Senhor. Amém? É isso que nós precisamos, irmãos. Que seja você essa pessoa.
que se compromete com as coisas de Deus, não negociando com o mundo, com as coisas do mundo, não flertando com as coisas do mundo. E no versículo 9, por fim, nós vemos aqui a firmeza doutrinária do presbítero, apegado à palavra fiel, tal como foi ensinada, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que o contradizem. Apegado à palavra fiel, alguém que seja visto como amante das Escrituras, envolvido com as Escrituras, que busca cada dia mais aprender e ensinar aquilo que tem aprendido da palavra de Deus. Qual é o propósito disso? Exortar pelo reto ensino. Exortar é o que? É dar a direção certa, o reto ensino, né? E assim convencer até os que contradizem, até os que falam contra, porque lá na ilha de Creta haviam muitos falsos mestres, e esses falsos mestres, eles precisavam ser combatidos pelo reto ensino, que essas pessoas tinham essa missão, né? Os presbíteros, apegado à palavra fiel, firme, convicto, não inconstante, capaz de exortar pelo reto ensino e capaz de refutar o que os contradizem. Essas são as atribuições do presbítero irrepreensível. A liderança espiritual, ela é parte fundamental do plano de Deus para o seu povo ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, Deus ele levantou líderes como Moisés, Josué, levantou juízes, reis, profetas, para falarem e liderarem o seu povo. Todos tinham falhas, mas foram chamados e obedeceram ao chamado do Senhor, e foram capacitados a partir da resposta positiva a esse chamado. Nos evangelhos, nós vemos Jesus como o líder perfeito, o presbítero, o pastor, o bom pastor, o perfeito pastor, né? O modelo infalível para todo presbítero, o Senhor Jesus Cristo. Ele é quem nos pastoreia. E as igrejas locais precisam identificar pessoas que olham para o bom pastor, para o perfeito pastor, para Jesus Cristo, para se espelharem nele e assim liderarem as suas igrejas locais. Nós precisamos de presbíteros que tenham os olhos em Cristo, o bom pastor. Em Atos, nós vemos a igreja local sendo conduzida por esses presbíteros, né, por esses pastores. E nas cartas é estabelecido o critério de liderança, né? Nós vemos aqui em Tito, nós vemos em Timóteo, esses critérios sendo estabelecidos para o presbítero. Mas na consumação, Cristo reinará como o pastor supremo e dará a coroa aos presbíteros fiéis. Vamos abrir para a gente encerrar lá em 1 Pedro capítulo 5, versos 1 a 4. Se de repente isso lhe serve de incentivo,
o presbítero, o pastor, ele tem muitas responsabilidades e tem um peso muito grande. É uma tarefa difícil, árdua, né? Porque você está lidando diretamente com vidas. Quando você acerta, você abençoa vidas. Quando você erra, você prejudica vidas. Então é uma tarefa de muita responsabilidade, né? Mas a palavra de Deus nos diz que essas pessoas que exercem essa função, elas não passaram despercebidas aos olhos do nosso Deus. Capítulo 5 de 1 Pedro diz: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestará, recebereis a inacessível coroa da glória. Amém? Eu quero que a minha vida seja para a glória do Senhor e para serviço dele, né? E não para me sobrepor aos outros, mas imagino como será maravilhoso receber do próprio Senhor Jesus Cristo coroa de glória. O que te motiva, meu irmão, nessa vida? Você estuda motivado para conquistar uma boa profissão, boas recompensas nessa terra. Você às vezes pode querer o reconhecimento das outras pessoas e a glória que esse mundo quer dar. Mas a palavra de Deus fala de glórias eternas, glórias que não podem ser superadas por nada nesse mundo, coisas que hoje os olhos não veem, mas quão maravilhoso será receber reconhecimento do próprio Senhor Jesus Cristo, e isso até em detrimento de outras pessoas que os serviram, que são salvos. Mas a palavra de Deus nos diz isso, né? Que as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas atitudes também trarão consequências ou recompensas. Eu quero ser recompensado pelo Senhor, mesmo que nessa vida não consiga nada, mesmo que nessa terra não consiga nada, mas não sei, sou falho, e durante esse tempo de presbitério, pastoreado, já cometi e cometo muitas falhas. Não sei como será, mas olhando para esse texto, reavaliando o meu ministério, eu quero cada dia endireitar as minhas veredas para que possa receber e ouvir do meu Senhor Jesus, né, palavras de glória, não para minha glória, mas para o louvor da glória do Senhor. Como será bom! E eu quero motivar outros aqui a se disporem a servir ao Senhor, independente da função, independente de ser presbítero ou não. Saiba que o seu trabalho para o Senhor não é vão. O Senhor recompensa aos seus servos fiéis. Recompensa, a recompensa do Senhor supera toda e qualquer recompensa que esse mundo possa dar. Amém? Creta era um lugar difícil,
mas Deus levantou Tito para colocar em ordem as coisas e estabelecer líderes fiéis. Hoje o mundo também é difícil, a igreja também passa por dificuldades, mas o Deus ainda é o mesmo, que levanta pessoas e que a gente só precisa dizer: eis-me aqui, Senhor, para a tua obra. Estou aceitando o teu chamado. Que nós venhamos a aceitar ao chamado do Senhor.